Câncer é um tópico muito forte e a gente tem que falar sobre câncer. Se a gente não falar sobre câncer, a gente não conhece essa doença, e se a gente não conhece, a gente não diagnostica, e não diagnosticando, a gente não cura. Então, é fundamental que a gente fale sobre câncer. E você falou muito bem, a gente está vivendo uma epidemia de câncer. Os números estão crescendo de uma forma expressiva. Cada vez mais tem se visto diagnósticos de câncer, e isso vai acontecer nos próximos anos progressivamente. Então, a gente vai ver ano após ano, os números de câncer crescendo. Então, é muito importante que isso seja um assunto importante, um assunto em voga para nós. E não só porque, para quebrar o tabu da palavra, para quebrar o tabu do diagnóstico, porque, infelizmente, ainda é um tabu, o diagnóstico de câncer hoje em dia é um grande tabu, mas quando a gente olha para os tratamentos, para as tecnologias, para tudo que está disponível hoje, a gente tem muitos avanços para comemorar. Então, apesar de ter visto muitos novos casos, a gente tem hoje muitos recursos. Então, nós tivemos avanço em cirurgia, em radioterapia, em quimioterapia, em imunoterapia. São incontáveis os números de novas tecnologias que foram incorporadas ao tratamento do câncer e que mudaram radicalmente a história dessa doença. Então, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes: ter um diagnóstico de câncer é ter um diagnóstico de uma doença que merece atenção, que precisa ser tratada. Então, a gente nunca menospreza essa situação, mas não é um diagnóstico de terminalidade, não é um diagnóstico, uma sentença de morte. É um diagnóstico de uma doença que merece tratamento, que precisa de atendimento médico, que precisa de atenção, mas que tem manejo, que tem recurso. Isso é muito importante. Então, ninguém precisa, nos dias de hoje, ter medo de câncer. Não existe medo de câncer. A gente não pode ter medo. Por quê? Porque quando a gente olha para os números, se você tiver medo, você não vai rastrear e você não vai diagnosticar precocemente. Então, não pode existir tabu nesse assunto. O diagnóstico é natural, é como ter o diagnóstico de uma outra doença qualquer. E a gente vai ter que lidar com isso. Você vai ter que consultar o seu médico e vai ter que ver quais são os próximos passos, quais são as alternativas, quais são as condutas a serem tomadas. Mas é fundamental a gente falar sobre esse assunto. E isso foi num ponto que, muito recentemente, o diagnóstico de câncer era praticamente uma sentença de morte na cabeça das pessoas, né? Se eu recebo um diagnóstico de que eu tenho câncer, e acho que até hoje, para quem você recebe, um amigo está com câncer, você sempre já pensa pior. Eu queria até pedir para você contar como foi para você, como foi receber o diagnóstico e como foi, que portas se abriram a partir do diagnóstico. Não, receber o diagnóstico, acho que para qualquer pessoa é impactante, né? Impactante. Então, para mim, foi difícil. Também. Sim. Né? Porque como eu já comentei, eu tinha meus pais doentes, né? E quando eu soube o diagnóstico, meu pai já tinha falecido, minha mãe numa cama. Então, para mim, eu fiquei... E agora? Né? Foi onde o oncologista me disse: e agora você? Você tem que se cuidar para estar cuidando dos outros. Né? E eu me peguei nessa força. Eu falei, sabe, tudo tem um propósito, bora. Né? E, como eu disse, vida que segue. Então, eu fui nessa. Não deixei me abater, sabe? Eu não sei, eu falei, é isso e vamos lá. Surge uma força, cair, né? Surgiu uma força. E uma força que nem eu sabia que eu tinha. Exato. Não sabia. Sabe? E foi assim, eu aceitei de boa. E você tem uma experiência interessante, que é você ter conseguido esses recursos no SUS. A gente sabe que está longe do ideal, né? A gente sabe as limitações que o sistema público de saúde tem, mas de mostrar que é possível encontrar esse caminho também. Que você vai ser atendido também pelos canais públicos. Queria que você falasse um pouco de como foi, quão difícil ou não foi para você ter esse acesso. Não foi difícil lá, porque eu já tratava em um outro hospital. E sempre estava era máquina quebrada, o agendamento era longo. Esse exame foi adiado umas 2 vezes. Foi onde a Masto falou assim, procura a carreta, né, que tem o Outubro Rosa. Foi aonde eu fui procurar. E o hospital mais próximo era o Santa. Então, como deu alteração, já me mandaram eu para o hospital Santa Marcelina. Qual hospital? Santa Marcelina. Santa Marcelina. Mandaram eu para lá. E lá, o mastologista viu e falou, vamos fazer então uma biópsia. A gente vai ter certeza que é isso mesmo, vamos fazer uma coisinha mais bonitinha. Foi tudo ali, então foi fácil a partir dali.
O que mostra a importância das campanhas de conscientização, campanhas, né? Porque claro. você está dizendo que você Claro. passou por uma carreta da campanha. Foi maravilhoso, assim, porque pra mim, assim, fazia exames, legal. Mas quando falou assim, ó, ele tá, o caminhão, né, o ônibus lá, tá lá na Arena Corinthians. Eu, opa, vou aproveitar e vou conhecer o estádio, vamos lá. Então eu tava empolgada, porque falei, minha família não tem câncer de mama, então eu tava tranquila. A minha tia ainda comentou, eu falei, filha, vai de boa, senão nossa família não tem. Então eu fui tranquila. Essa fala dela é muito importante, porque é lógico que ter câncer na família aumenta o risco. Aumenta o risco. Mas quando a gente olha para câncer de mama, 1 a cada 8 mulheres, independente de ter ou não ter história Sim. na família, vai ter o Foi diagnóstico de aonde câncer de mama. a gente conversando com outras mulheres que viu isso. Exatamente. Então, não é porque você não tem história na família que você está protegida de ter um diagnóstico, por exemplo, de um câncer de mama. Então, precisa fazer os exames, precisa procurar auxílio médico. Precisa. E hoje é assim. Então, depois disso, que aí já foi tudo andando. O resultado da biópsia saiu na semana de Natal. Também fui sozinha buscar o resultado. Tranquila, né? Chegou lá, ele sentou e conversou comigo. Eu saí de lá perdidamente, assim, que agora que eu faço? E foi aquele dia, noite de luto, né? E naquele outro dia eu acordei e falei, vamos lutar, tá aqui. Eu vou lutar, não vou desistir.